A gente estava começando a falar um pouco de propósito, conexão. Eu vi que você comentou isso nas suas redes sociais sobre o fato de você estar conectado consigo. Você acha que isso vem das pessoas não se conhecerem bem ou não terem muito interesse em se conhecer? Você acha que isso deveria ser o ponto principal das pessoas, se conhecer de verdade? Fala um pouquinho sobre isso, essa conexão consigo. Eu acho, cara, que a matéria principal da escola, primeira para as criancinhas, deveria ser autoconhecimento. Porque na escola a gente aprende muitas coisas do externo, né? Nós aprendemos a tabela periódica, coisa que eu nunca usei na minha vida. Nós aprendemos as montanhas da China, isso aqui lá, geografia, história, blá, blá, blá. E nós não aprendemos sobre nós, sobre nossas emoções, sobre quem eu sou, sobre meus talentos naturais, sobre as minhas habilidades. Nós não somos estimulados a olhar para dentro e desenvolver nossas habilidades. Então eu acredito que a gente vai crescendo e nós vamos ficando muito grosseiros, sem perceber a nossa sutileza, zero conexão com nós mesmos. Até que a pessoa chega num estado bem grave, de repente de depressão ou de repente de ansiedade, e as pessoas buscam por paliativos, né? Então eu acredito que nós precisamos primeiro ir na causa. E uma das coisas que me ajudou muito nessa questão de conexão foi a meditação. Ah, meditação. Meditação. E você conseguia meditar todo dia? Como é que você fazia essa parada? Cara, a meditação ela surgiu pra mim através de uma dor. Não foi porque eu queria ser zen. Foi porque eu tava numa fase muito ansiosa da minha vida. Uhum. Voltando na minha história, né? Com 24 anos eu abri uma empresa que faturou R$1 milhão. No primeiro ano, R$1.200.000. Então era uma escola profissionalizante na área da construção civil. Logo depois de um ano eu abri uma segunda unidade. E aí eu queria ter 300 escolas no Brasil. Eu queria ser o cara que saiu da periferia e saiu na Forbes e não sei o que lá. E eu entrei num período muito conturbado da minha vida, querendo muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo grana, mas desconectado de mim. Como é que foi isso daí? Então eu não tava vivendo o meu propósito. Eu tava dirigindo uma Mercedes azul, pilotando uma Harley Davidson preta, morando num apartamento de frente pra praia, vivendo a vida que todo mundo disse que eu deveria ter pra ser feliz, mas eu tava desconectado de mim. Então eu comecei a ficar muito ansioso. Eu lembro de ter chegado no meu irmão e falado assim, cara, eu não tô bem, mano. E se for pra ficar rico desse jeito, eu prefiro voltar a ficar pobre. Porque que adianta ficar rico sendo que eu não tô em paz? Foi nesse momento que eu comecei a buscar a meditação. Porque eu precisava de alguma coisa e eu sempre me recusei a tomar remédio sem antes entender a causa. Porque eu acho que a maioria das pessoas, elas sentem um sintoma de algo e eu acredito que o sintoma de algo é o aviso de algo. Nada cai na nossa cabeça à toa. Até uma doença física tá te avisando, olha lá, você tá comendo mal, você não tá se exercitando, você precisa perdoar alguém. Enfim, e aí eu percebi que eu tava muito agitado, tava muito ansioso. E aí eu comecei a ler coisas sobre budismo, e o budismo começou a me trazer de volta uma coisa que eu tinha perdido há muitos anos, que foi a espiritualidade. Me conectar um pouco mais com o sutil, sair um pouco só do material e voltar pra uma coisa mais sutil, mais interna. E aí as minhas primeiras meditações, elas foram assim, cara, mágicas, assim. Eu senti coisas que eu falei, meu Deus, eu não sabia que era possível. E aí comecei a praticar aos pouquinhos, 5 minutos por dia, 7 minutos por dia, 10 minutos por dia. Isso foi me trazendo pra presença. Então eu percebi que é basicamente ansiedade, né? É você viver muito no futuro e preocupado com o futuro. A ansiedade, ela sempre carrega medo. Fico pensando demais no futuro, e se der errado, o que vai acontecer? Meu Deus, pandemia, não sei o que lá, a crise, eu vou perder meu emprego, não sei o que lá. Por quê? Porque você está desconectado do presente. Então a meditação, ela faz a gente se conectar de novo com a gente e com esse momento, que é o único momento que é real. E aí naquela parte que você começou a se conectar com você, naquele momento que você estava prosperando, mas estava desconectado, o que você acha que mudou? E aí, a partir daquele momento, para onde você foi para que hoje você fosse um Adamo que ainda prospera financeiramente, mas agora conectado consigo? O que mudou é que eu parei de olhar só para fora e comecei a olhar só para dentro. Aquele plano de querer ter 300 escolas era um plano do meu ego. Eu estava querendo mostrar para os outros que eu dei certo. Para cair na Forbes, vamos supor. Pra sair na Forbes, pra mostrar, por exemplo, meus pais, pras caras que não acreditaram em mim, eu queria ser foda. Então eu tava olhando pra fora, pro futuro, ansiedade, futuro. E aí as coisas não aconteciam como eu esperava, eu ficava mais ansioso, e aí tinha treta no trabalho, porque os negócios dão problema, né? E eu tava desconectado de mim mesmo. Até que eu comecei a meditar, comecei a ficar mais sutil. Eu lembro que eu tava dirigindo, por exemplo, eu comecei a sentir o volante na minha mão. Eu falei, como assim, cara? Eu tô sentindo o volante. Tô sentindo o vento no meu rosto. Eu tô sentindo o toque das minhas pernas no banco. Coisa que eu não percebia antes. Eu tava almoçando, de repente, saboreando de verdade o sabor da comida. Ouvindo o som de todo mundo. Antes disso, a minha cabeça tava sempre vagueando, cara. Passado e futuro. Eu não tinha nem consciência disso. Comecei a ficar cada vez mais consciente.
E aí, quando a gente vai ficando cada vez mais consciente disso, através da presença, a gente vai ficando cada vez mais consciente de várias coisas. Uma delas foi sobre o meu propósito. Eu comecei a ir pro trabalho, entrava no escritório e falava, cara, eu não quero estar aqui. Por que eu tô aqui? Eu não quero estar aqui. Então eu comecei a me questionar sobre o meu propósito. E aí foi numa meditação que eu peguei e falei assim, fechei os olhos, falei, Deus, eu quero saber a verdade, cara. Se tudo isso que eu tô vivendo, que eu tô construindo há 5 anos, for uma mentira, eu quero saber. Pode desconstruir tudo. Eu quero saber por que eu tô aqui. Qual que é o meu propósito? E aí, cara, eu senti um arrepio no meu corpo inteiro naquela hora. E eu percebi que meu propósito era fazer o que eu já vinha fazendo a minha vida inteira pros meus amigos, minha família. Porque meus amigos, quando precisavam de um conselho, eles não estavam muito bem, minha família, eles me procuravam. Eu gostava de escutar, eu gostava de dar um conselho, de ajudar. Eles saíam mais inspirados, mais empolgados. Desde criancinha eu fazia isso. Você é uma pessoa que incentiva, você ilumina as pessoas que estão perdidas. Exato. E aí, eu falei, é isso, cara, é isso. E aí eu botei pra vender a minha empresa, comprei uma passagem e fui morar na Austrália. E comecei a gravar vídeo pro meu canal do YouTube. E aí, o teu canal era o que? Era de viagem? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Ele sempre foi de desenvolvimento pessoal, só que eu tava viajando ao mesmo tempo. Entendi, cara. E aí você continuou expandindo, né? Hoje você também tá presente no Instagram e tudo. E você tem aquele projeto que é o Wake Up, né? O Wake Up,